Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Sérgio e como é de praxe a gente vai dar continuidade à matéria de Física 2. Se vocês se recordam, a gente está abrangendo o tema trabalho, energia e energia potencial. Isso faz parte de dois capítulos do livro Sear e o livro da ementa. Então vamos começar aqui. Pessoal, o que a gente falou até agora foi o tema trabalho, e nesse tema o que a gente viu é que o trabalho realizado por uma força corresponde à energia despendida por essa força para deslocar um objeto ao longo de uma certa distância. Tá? É interessante observar que eu só tenho trabalho realizado quando o deslocamento possui alguma componente na direção da força. Então dá uma olhada aqui. Imagina que eu mova aquele bloquinho do ponto A para o ponto B, tá? Então tem um deslocamento dr ali, resultado daquela força F. Pessoal, o interessante observar é que esse deslocamento, aliás, esse trabalho realizado, ele não engloba o tempo. Ou seja, eu posso realizar esse deslocamento em 15 minutos, em 15 anos, em 15 séculos, e o trabalho realizado vai ser absolutamente a mesma quantidade, tá? A mesma quantia. Então, o trabalho ele não leva em conta o tempo, então ele é irrelevante em relação ao tempo. Do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de física mesmo, existe uma grandeza muito mais efetiva que o trabalho puro. Essa grandeza a gente define como potência. Então a gente chama de potência a taxa de variação do trabalho em função do tempo, ou seja, a taxa de variação do dispêndio de energia na realização do trabalho pelo tempo, ou seja, a derivada temporal desse cara. Então a gente escreve a potência P como a derivada do trabalho pelo tempo, cuja unidade vem da unidade do trabalho, que é energia, joule, por unidade de tempo, que é segundo. A gente chama essa unidade agora resultante de watt. Tá ok? Apesar disso aqui já ser a definição própria de trabalho, apesar dessa expressão já me dar a definição de trabalho, a gente pode dar uma melhorada nela e escrever em termos de alguma grandeza dinâmica. Então vamos fazer uma relação aqui. A gente sabe, então vou pegar essa equação de cima, a gente sabe que o trabalho que eu acabei de dizer é a integral da força vezes dr. Vou fazer duas relações aqui. A primeira delas eu vou admitir que essa força seja constante, tanto durante o deslocamento quanto durante o tempo. Professor, por que isso? Se a força for constante durante o deslocamento, ela pode sair fora da integral, e se ela for constante durante o tempo, ela pode sair fora da derivada. Beleza? Então a minha expressão fica assim, ó. Eu posso escrever que a potência é a força que foi lá para frente, vezes a derivada de dt, vezes a integral do deslocamento. Pessoal, a integral do deslocamento nada mais é que o deslocamento. Tá? O deslocamento total, a soma do deslocamento ao longo do deslocamento. Então tá ali. Eu posso escrever então que isso vai ficar a integral da R. Então fica o dt veio, estava ali do outro lado da expressão e ficou assim a expressão. O que é dr dt? É a variação da posição em função do tempo. Isso nada mais é que a própria velocidade. Beleza? Então eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que a potência é o produto escalar da força vezes a velocidade. Se é o produto escalar, isso equivale então ao módulo da força vezes o módulo da velocidade vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então essa aqui é uma expressão para permitir uma outra expressão para potência a partir da grandeza velocidade. Beleza? Pessoal, é interessante também mencionar o seguinte, em alguns casos, em equipamentos que eu tenho potência muito alta, a gente pode expressar essa potência em termos de duas outras unidades. Uma delas é o cavalo vapor, a outra é o HP. Então, só para ter mencionado aqui, um cavalo vapor equivale a 736 watts e um HP 746. Então, se você ouvir, eu tenho, sei lá, um motor de 1 HP, um motor elétrico de 1 HP, nada mais é que um motor de 736 watts. Aí também cabe mencionar o seguinte, você já deve ter visto na conta de luz da sua casa essa unidade, kWh. A pergunta que eu faço é, essa unidade aqui é unidade de potência? Pessoal, presta atenção, apesar de ter um watt aí, isso não é unidade de potência, isso é unidade de energia, tá? O que você compra da Bandeirante é energia. Professor, mas se tem watt, energia não devia ser joule? Presta atenção um minuto aqui.
Quilo é 10 a terceira. Watt, a gente acabou de ver que é joule por segundo. E aquela hora eu vou escrever em segundo, 3.600 segundos. Corta aquele segundo com segundo. Sobra para mim então que 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, tá? Então fica muito mais fácil a empresa concessionária mostrar essa quantidade de energia consumida nessa unidade aí do que em joule. Todo mundo ia ficar bastante assustado. Então, vamos resolver um exemplo aqui. Então, nesse exemplo eu falo o seguinte, ó, é bem simples, mas dá para ver a ideia de potência. Ele fala que um carro, cuja massa é 800 kg, acelera do repouso até 100 km por hora em 11 segundos. Beleza? Ele pede o seguinte, estime a potência média em cavalos dispensada durante esse trabalho. Expendida durante esse trabalho. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, como que eu vou calcular esse trabalho? Esse trabalho é igual... Deixa eu esperar a moto passar. É brincadeira, em casa passa moto, passa trem. Vou falar pra você. Puta que pariu. Então, voltando aqui. Você sabe que o trabalho nada mais é que a variação da energia cinética. Então a energia cinética final é meio de mv quadrado final menos meio de mv quadrado inicial. Beleza? Então a gente viu isso no teorema da energia cinética. Você sabe que a velocidade final é 100 km por hora. Passando para metros por segundo, isso dá 27,8. Tá? Dividir por 3,6. Já a velocidade inicial, você sabe que é repouso, então é zero. Então vai ficar para mim que o trabalho é a própria energia cinética final. Meio vezes a massa, que é 800, vezes 27,8 ao quadrado. Beleza? Isso dá aproximadamente 309.000 joules. É o trabalho, a energia. Aqui eu escrevi em quilo, porque quilo é 10 a terceira. Só para ficar mais bonitinho. Isso é o trabalho, isso é a energia. Mas ele quer que essa energia seja jogada no sistema em 11 segundos, para o carro permitir ter aquela aceleração. Então eu vou pegar aqui a potência instantânea, a taxa de variação do trabalho pelo tempo, isso é instantâneo, e vou ver ela no sentido da média. É mais ou menos parecido com velocidade média. Eu tenho dx/dt para velocidade instantânea, aqui eu tenho potência instantânea. Eu posso fazer agora ΔX por ΔT, eu tenho velocidade média. Aqui eu vou pegar delta trabalho por delta tempo, que vai me dar a potência média. Beleza? Então, eu vou calcular a potência média aqui. Como é que vai ficar? Potência média é o trabalho, 309.000 joules, que está ali em cima, dividido pelo tempo, que é 11 segundos. Isso dá 28.000 watts ou 28 kW. Beleza? Essa é a potência, no caso do motor desse carro, para poder realizar esse trabalho aí. Para eu passar para cavalo, é só eu pegar isso e dividir por 736, tá? Então eu vou ter que... Isso dá aproximadamente 38 cavalos. Essa seria a potência média aí para realizar essa aceleração. Aí vamos ver um outro exemplo aqui, pessoal. Então ele fala assim, um elevador de 1 tonelada leva uma carga máxima de 800 kg. Ele diz que o atrito entre os cabos e as polias gera uma força constante de 4.000 newtons. Pergunta, qual deve ser a potência do motor elétrico para que o elevador suba com uma velocidade constante de 3 metros por segundo? Vamos lá. Pessoal, ele deu a massa do elevador, ele deu a força de atrito com que esse elevador tem que vencer para subir, e ele deu a velocidade final que ele quer pro elevador. Então acho que dá pra gente calcular aqui, ó. Vamos usar o teorema do corpo livre, o diagrama do corpo livre, vamos colocar as forças do elevador. Eu tenho peso para baixo, eu tenho a tração que o motor vai puxar esse cara para cima, e tenho a força de atrito para baixo. Então eu posso dizer assim, ó, o somatório das forças vai ser igual a tração para cima, menos o peso, menos o atrito. Tudo isso em relação ao eixo Y, aqui em relação ao versor J. Tá? Pessoal, o somatório das forças, pela segunda lei, é massa vezes aceleração, mas ele quer que a velocidade desse corpo seja constante, então a aceleração tem que ser nula. Então eu posso dizer que tudo isso aí é igual a zero.
Tá beleza? Eu reescrevendo aqui, eu vou passar os termos que estão negativos para a direita, vou ficar então que a tensão no cabo, que vai ser a força com que o motor tem que puxar, vai ser igual ao peso mais a força de atrito. O peso é mg, então se a gente substituir tudo aqui, ó, a tração é 1.800 quilos, vezes o g da gravidade mais a força de atrito. Então, o módulo da tração no fio vai ser aproximadamente 21.600 newtons. Aí ele quer saber a potência do motor. Então, você sabe que a equação que me dá em relação à velocidade a gente já deduziu, é só usar ela aqui agora. Potência é o produto da força vezes a velocidade, produto escalar. Vou usar eu tenho o módulo da força, tenho o módulo da velocidade e tenho o ângulo entre eles. Se você olhar lá em cima, como ele quer subir, a velocidade vai estar na mesma direção do vetor tração, tá? Então é só pegar aqui o cosseno de zero. Como é que vai ficar? Vou substituir o valor da tração, vou substituir a velocidade que ele deu, que é 3, e o cosseno de zero, já que a velocidade também é na direção da tração, então fica para mim que a potência do motor elétrico para subir esse negócio tem que ser 64.800 watts, tá? Dividindo por 746 eu tenho HP, 87 HP. Beleza? Então esse é um exemplo de potência também. Pessoal, com isso a gente fecha o capítulo, tá? Você deve reparar que esse capítulo é bem tranquilo, não tem nada muito complicado do ponto de vista de cálculo até o momento. O que eu vou fazer agora é pegar o final desse capítulo em relação ao livro de referência, em relação ao Theory, e vou falar um pouquinho sobre cálculo vetorial. Senhor, por que cálculo vetorial? Gente, muitas das propriedades do campo elétrico, do campo, se definem em termos de operadores tais como gradiente e rotacional. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui no cálculo. Então vamos falar sobre cálculo vetorial e a energia potencial. Pessoal, então, o que a gente viu até agora? A gente viu que toda vez que toda vez que um campo realiza um trabalho, ele está diminuindo a energia potencial do corpo. Então, quando eu pego um objeto e subo ele, eu estou armazenando energia potencial. Quando eu solto esse objeto, o campo no qual esse objeto está inserido, no caso, por exemplo, a gravidade, vai puxar esse cara para baixo, vai realizar um trabalho. Ele vai realizar esse trabalho às custas da diminuição da energia potencial. Então a energia potencial diminui e essa energia e essa quantidade vai sendo usada para transformar em trabalho e, consequentemente, aumentar a energia cinética do corpo. Então a gente pode escrever assim, ó. Já que o trabalho é equivalente à diminuição da energia potencial, então eu tenho o seguinte. Vamos pensar comigo. Trabalho a gente não viu que é força vezes deslocamento? Então eu posso ter uma expressão para energia potencial, que a gente já mais ou menos já viu. Ó. Então se eu tiver um deslocamento muito pequenininho, senhor, o que você está tentando fazer? Eu quero tirar essa integral aqui. Ó. Eu vou escrever essa expressão sem a integral. Então eu vou pegar um deslocamento bem pequenininho, porque daí não faz sentido eu somar algo que já é infinitesimal. Então, o que eu vou fazer? Então imagine que esse cara aqui, esse corpinho, ele vai cair em uma altura bem diminuta, bem pequenininho. Ele vai sair daquela posição e vai para baixo ali, ó. Uma altura que eu chamo de dr, tá? Então o trabalho realizado não vai ser o zeta, vai ser dz. A variação da energia potencial vai ser pequenininha. Ao invés de ser uma variação delta, vai ser uma variação d da energia potencial. Então eu posso escrever assim, ó. Vou pegar a equação lá em cima, eu posso escrever que o trabalho elementar vai ser a força escalar dr, sem a integral. E isso é igual à variação da energia potencial, que não é mais um delta, mas um d, porque ela é pequena. Um d da energia potencial. Então eu tenho aqui uma expressão, ó, que eu circulei em azul, que me dá a variação elementar da energia potencial, ó, a variação elementar da energia potencial em função da variação elementar da distância, do vetor de deslocamento. Beleza?
Então vamos reescrever ela aqui embaixo. Eu escrevi DU aqui, mas deixa eu só voltar um segundo, porque a mania, o livro escreve energia potencial como U. Então vou escrever aqui só um segundo que eu já corrijo. Então, a variação da energia potencial, agora sim. A variação da energia potencial é igual a menos a força vezes dr, beleza? Tá ali. Só passei o sinal de menos para a esquerda. Então, se eu pegar, pessoal, quero que você perceba o seguinte. Se eu pegar esse termo aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha. Se eu pegar esse termo aqui e passar dividindo, eu vou ficar com a expressão embaixo, ó. De novo eu pus U. Força do hábito, gente, me desculpe. Aqui energia potencial. Energia potencial. Tá ok? Então tá ali. Então percebe o seguinte, ó. Eu passei o dr dividindo, passei o sinal de menos para o lado de lá. Então eu escrevo assim: a força é igual a menos a derivada da energia potencial pelo deslocamento, tá? Perceba que o deslocamento é um vetor, então isso é uma derivada direcional. Senhor, qual a diferença disso? Dá uma olhada. Eu tenho um vetor que opera, que é obtido a partir da derivada em termos de um vetor, a partir de uma função, pessoal, que eu vou circular aqui, a partir de uma função escalar. Deixa eu pegar a letra. Essa função aqui é escalar, ó. Então eu tenho uma equação escalar que vai me dar um vetor aqui. Beleza? E dá uma olhada no seguinte. Percebe que, deixa eu tirar o vermelho, percebe que isso aqui é a taxa de variação da energia potencial com o deslocamento, com a distância? Só que a taxa está negativa. Ó. Então, o que essa equação fala para mim? Presta bastante atenção no conceito disso aqui. Ela fala o seguinte: a força do campo, a força com que o campo age, ela sempre aponta na direção em que a energia potencial tem a maior taxa de diminuição. Então, quer ver um negócio? No caso da gravidade, para onde a energia potencial diminui? Qual a direção em que a energia potencial diminui? Não é para baixo? Beleza? Para cima, o objeto aumenta a sua energia potencial, para baixo a energia potencial diminui. Então, o que essa equação fala, e ela vale para qualquer campo, apesar de ser óbvio que no caso da gravidade, ela fala o seguinte: para qualquer campo, a força sempre vai apontar na direção em que a energia potencial diminui. Então a natureza sempre vai preferir, sempre vai gostar de diminuir a energia potencial, tá? Porque ela sempre vai aplicar a força para diminuir a energia potencial. Então quando você solta um objeto, o que acontece é que ele quer sempre diminuir, a gravidade sempre quer diminuir a energia potencial do objeto, aplicando uma força. Então dá uma olhada aqui, no caso da mola. Imagine que aquela mola seja deslocada da posição de equilíbrio para uma posição X ali. Beleza? Pessoal, quando ela for deslocada para a posição X, concorda que ela vai ter energia potencial naquele ponto? Eu vou dizer que nesse ponto ela tem energia potencial máxima. E à medida que ela for caminhando para a direita, a energia potencial vai diminuindo e no meio ela vai ter uma energia potencial igual a zero. Então a pergunta que eu faço para você, deixa eu voltar. Concorda comigo que a energia potencial diminui nessa posição, diminui da esquerda para a direita? Então a força vai apontar da esquerda para a direita. Beleza? Agora, quando essa mola estiver oscilando, ela vai estar agora do outro lado. Quando ela estiver do outro lado, o que vai acontecer? A energia potencial vai ser máxima lá no extremo. Agora, para a energia potencial diminuir, concorda comigo que esse cara vai existir uma seta que aponta na direção da direita para a esquerda agora? Tá? Então a força vai apontar da direita para a esquerda. Beleza? Então percebe que a força sempre aumenta para o ponto, sempre aponta para o ponto em que a energia potencial diminui. Beleza? Sempre. Então vamos ver o negócio. Então a gente pode obter o vetor força, olha que legal, a gente pode obter a energia potencial a partir da força, pela equação do trabalho,
Lembra que então a energia potencial é integral da força vezes a distância. Ou eu posso obter o contrário. A partir da energia potencial, obter a força. Dá uma olhada. Então tá aqui, ó, a equação que a gente acabou de ver. Pessoal, vamos nos atentar no dr ali. O dr é um diferencial de deslocamento. Então imagina que o dr é uma coordenada generalizada, mas esse dr em coordenadas cartesianas ele pode ser um vetor, tá? Um vetor r qualquer, que é um deslocamento, que tem uma componente x na direção y, uma componente y na direção j e uma componente z na direção k. Como é dr, eu vou ter um dr, que é uma componente pequena em x, uma componente pequena em y, uma componente pequena em z. Só que ele tá sobre ali, ele tá como o divisor da derivada. Então, eu posso colocar aquele d em cima ali, ó. Tá ali, ó. Percebam? Então, o que eu fiz aqui? Eu só mostrei para vocês o seguinte, que esse cara dr, ele pode ser um vetor que tem componentes nas três direções, um deslocamento, por exemplo, em 3D. Beleza? E o que vai acontecer isso? Vai acontecer que a derivada vai ficar diferente, ó. Tudo isso aqui é uma derivada em função dessas... Tudo que eu circulei em vermelho é o que está na linha de baixo. Beleza? Então percebam que isso aqui são derivadas parciais. O que são derivadas parciais? Eu tenho uma parcela da derivação em x, uma parcela da derivação em y e uma parcela da derivação em z. Beleza? São derivadas parciais. Então como é que eu posso reescrever isso aqui? A gente escreve derivada parcial em função do D'Hondt. Professor, o que mudou? Mudou só a letra. Em vez de escrever em D, eu escrevo D'Hondt ali, tá? Essa letra grega. Então só vou reescrever ali. No lugar de D sobre dr, eu vou escrever D'Hondt x na direção y, D'Hondt y na direção j, D'Hondt z na direção k. Só peguei o que estava aqui, ó. Só peguei o que estava aqui e escrevi ali embaixo. Até ali não criei nada. Isso tudo vai derivar quem? Vai derivar a energia potencial. Então eu vou reescrever a energia potencial ali, ó. Pá. Beleza? Gente, é interessante observar que esse termo que está dentro do parênteses aí, que vem lá do dr, nada mais é que um operador de cálculo, um operador do cálculo vetorial, chamado gradiente. Tá? Então, isso aqui é o gradiente da função energia potencial. E o que esse gradiente me diz? O que o gradiente diz? O gradiente é um operador cujo resultado, depois que ele opera numa função escalar, indica a direção que essa função tem maior variação. Beleza? Então dá uma olhada, ó. Vou perguntar para você, quer ver um negócio? Imagina que você tem uma sala fechada, uma sala retangular, e uma parede está quente. Pergunta, para onde aponta o gradiente de temperatura? Vai apontar na direção em que a temperatura variar mais na sala. A temperatura vai variar numa linha que é oposta à direção da parede, que é perpendicular à parede. Beleza? Então, esse é o gradiente. O gradiente ele mostra a direção em que a função varia mais. Tá? Então a gente reescreve o gradiente como o nabla. O que tá ali em cima, entre parênteses, a gente pode escrever aquilo ali daquele jeito. Ó. Beleza? O menos vem lá da definição lá em cima, não tem nada a ver com o gradiente. Tá? Então eu posso reescrever assim. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Então ele fala assim, ó, a força é dada pelo gradiente negativo operando na função energia potencial. Beleza? Então a força nada mais é que o negativo do gradiente da energia potencial. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos ver numa mola como é que fica. Então, na mola, vou pegar a mola porque é o exemplo que eu consigo fazer aqui e vocês vão conseguir entender. Dá uma olhada. Você sabe que a função energia potencial da mola é meio de K x², tá? K é a constante elástica da mola. Aí determine o vetor força
elástica quando x igual a menos 2 centímetros e uma mola cuja constante elástica é 100 Newton por metro. Então dá uma olhada no que ele deu aqui, gente, vamos prestar atenção. Ele me deu a função energia potencial e ele quer que eu obtenha o vetor força. Ou seja, eu vou sair de uma grandeza que é escalar e vou vir para uma grandeza que é vetorial a partir da equação do gradiente. Vamos usar junto então, ó. Como é que vai ficar? Então dá uma olhada, a molinha foi comprimida e ele quer saber quanto vai valer a força, ó, quanto vale o vetor força quando a massinha estiver passando por aqui. Tá? Com x igual a menos 2 centímetros. Vamos lá, vou mandar bala junto aqui, ó. Então, aqui a força vai ser a força elástica e eu vou reescrever o que está aqui do lado de cá, ó. Vou reescrever o que está aqui. Tá? Então vai ficar assim: d-rom de x, d-rom de y, d-rom de y, d-rom de j, d-rom de z, d-rom de k. Isso tudo operando na equação, na energia potencial, ó. Qual que é a energia potencial da mola? Meio de kx quadrado. Beleza? Então eu vou fazer a distributiva. Esse cara final vai operar aqui, aquele ali vai operar lá e aquele lá vai operar lá. Beleza? Então vai ficar assim. Aí eu já vou jogar o sinal de menos para dentro. Está lá fora do parênteses, ó. Menos d-rom de x de kx quadrado. Então a derivada em x desse troço. Beleza? Menos d-rom de y de kx quadrado na direção j, menos d-rom de z na direção k de kx quadrado. Tá? Aí vamos ver a primeira derivação. Agora é só derivar. Vamos derivar o primeiro termo em i. A derivação está em x e eu tenho x ali. Então dá para mandar bala. Como é que vai ficar aquela derivada? É só derivar ali, ó. Vai ficar 2x. Então fica 2kx dividido por 2. Beleza? Eu só derivei. É só pegar e derivar ali, ó. Tinha que derivar, eu derivei. Agora, deriva esse segundo termo. Concorda que isso aqui é y e não tem nenhum y aqui para eu derivar? Então quanto é que dá a derivada de uma constante? Dá zero. E aqui é a mesma coisa, ó. A minha derivação é em z e eu não tenho nenhum z aqui. Beleza? Então como é que vai ficar? Também vai dar zero. Então fica ali mais zero j, ou seja, não tem componente em j, não tem componente em k. Então a força elástica ela é descrita por essa função aqui, nesse caso. Corta aquele 2, né? Menos kx na direção i. Beleza? Então tá aqui tá a função para força. A equação do campo aqui. Tá? A equação do campo de força. Mas ele quer saber quando o x igual for a menos 2 centímetros. Então vamos substituir os valores. X igual a 0. Tá, eu passei os 2 centímetros para metro e vou substituir. Então vou pegar essa equação aqui e vou colocar o valor do k. Quanto vale o k? 100. Quanto vale o x? Menos 0,02. Tá aqui? Beleza? Professor, mas por que sumiu o sinal de menos? Ó? Tem o sinal de menos aqui e tem o sinal de menos aqui. Quando eu substituir, quando eu jogar esse cara aqui, esse sinal de menos vai sumir, tá? Foi o que aconteceu aqui. Subiu o sinal de menos. Então, substituir 100 vezes centímetro vai dar 2 newtons, ou 2 na direção i. Agora vamos voltar lá em cima para o desenho. Percebe, então, que a força ela aponta na direção positiva, ó. E tem módulo igual a 2. Beleza? Então ele aponta para cá. Então percebe o seguinte, para onde a energia potencial diminui? Para esse ponto aqui, ó. A força sempre vai apontar. Se o bloquinho estiver do lado de lá, deixa eu fazer um tracejado aqui. Se o bloquinho estiver do lado de lá, se o bloquinho estiver aqui, para onde é que a força vai apontar? Vai apontar para cá. Porque esse é o ponto de mínima energia potencial. Esse ponto é o ponto em que a força sempre vai querer estar apontando. Tá beleza? Então é assim que a gente obtém a partir do gradiente.
Mas como que a gente sabe? Agora a pergunta que fica é: professor, a gente está falando de campo conservativo, mas como que eu sei que um campo é conservativo? Qual é a definição física e matemática para isso? Como eu defino um campo conservativo? Pessoal, a gente define por um outro operador de cálculo chamado rotacional. Tá? O que é o rotacional? O rotacional, se você olhar aqui, ó, ele de novo aparece o meu nabla aqui, só que em vez de eu ter uma multiplicação, aliás, ao invés de eu ter o gradiente, que é um produto, eu tenho aqui um produto vetorial, beleza? Então é aquelas derivadas parciais operando com o produto vetorial. Dá uma olhada que você vai entender aqui, aguenta aí. Vamos junto. Então, toda vez aqui, deixa eu voltar. Então, toda vez que o rotacional, esse aqui é o campo de força. Toda vez que o rotacional do campo for igual a zero, esse campo é conservativo. E toda vez que ele for diferente de zero, ele é não conservativo. Beleza? Então vamos fazer um teste aqui. Mas o que significa esse rotacional? Pessoal, o rotacional é um operador que mede, na verdade aplicado ao campo, que mede a distorção na linha de campo. Ou seja, toda vez que eu tenho um campo de força, e esse campo de força tiver um jeitão meio turbulento, tiver um jeitão meio distorcido, é porque o rotacional dele é diferente de zero, e consequentemente ele é não conservativo. Deixa eu te mostrar uma coisa, você vai entender. Então imagina que, eu vou dar um exemplo de fenômenos de mecânica dos fluidos, mas você vai conseguir entender. Então imagina que eu tenho um fluido através de um condutor. Eu tenho a situação de cima e a situação de baixo. A situação que eles chamam de lamelar e a situação turbulenta. Se eu tirasse imagina que eu tenho um campo aqui que são as velocidades dessas linhas, tá? Se eu tirasse o rotacional da linha de cima, concorda que eu não tenho distorção nas linhas? Se eu não tenho turbulência, se eu não tenho distorção na linha, o rotacional dá quanto ali em cima? Dá zero. Agora embaixo, se eu tirasse o rotacional daquele cara de baixo, vai dar um número diferente de zero, beleza? Fica fácil de ver que existem distorções na linha. Essa é a ideia do rotacional. Ele mede o quanto distorcido estão as linhas. No caso aqui, as linhas correntes do fluido. No caso do campo, são as linhas de força. Então vamos ver por causa da gravidade. Dá uma olhada, tá ali a gravidade, ó. Deixa eu voltar. A gravidade tá ali. Todas as linhas estão bonitinhas e apontam para o centro da Terra. Então tá ali as linhas da aceleração da gravidade. Então se eu pegar o rotacional aqui, já que eu não tenho distorção nenhuma na linha, o rotacional vai ser igual a zero. O rotacional da força gravitacional é igual a zero. Isso diz que o campo gravitacional é conservativo. Agora imagina que eu tenha alguma distorção no campo gravitacional. Imagina que a Antártida tenha algum comportamento estranho e a linha seja diferente. Olha a linha de campo maluca lá. Concorda que eu tenho agora uma distorção? Isso vai aparecer matematicamente num rotacional. Quando eu tirar o rotacional do campo, vai ser um rotacional diferente de zero. Ou seja, se existir isso aqui, o meu campo gravitacional é não conservativo. Professor, mas o que significaria isso? Pessoal, não tem ali em São Tomé um morro em que o carro sobe? Entre aspas, né? Então, o que acontece? Aquilo não existe, porque se existisse, significaria que existe uma distorção na linha do campo gravitacional, que ao invés do troço cair, ele sobe. Beleza? Isso apareceria como uma turbulência, o que não existe no caso da gravidade aqui, de forma alguma. Tá? É mais uma impressão do que propriamente uma distorção, o que é detonar todo o conceito de gravidade. Dá uma olhada no campo de uma mola. O campo da mola é mais fácil de ver. Tá aqui a molinha, ó. Imagina que eu tenho uma molinha. Onde que é o campo elástico de uma mola? Se é difícil de ver, você vai ver agora, ó. O campo elástico da mola aponta naquela direção. Aquela direção está mostrando aonde aonde a mola exerce força, tanto de compressão quanto de expansão. Então está ali a força elástica.
Se eu pegar agora, percebe que as linhas são todas paralelas, então eu posso escrever que o rotacional ali é nulo. Então o campo elástico também é conservativo. Beleza? Agora deixa eu te mostrar matematicamente como é que fica esse negócio. Demonstre que a força elástica é uma força conservativa. Tá ali. A força elástica, a gente acabou de ver, né, no exemplo anterior, que é menos kx. Tá? Na direção y. Professor, por que direção y? Porque eu vou meter o referencial lá, ó. Y é lá e x é lá, tá? Então a força vai ser na direção do eixo x, por isso que eu deixei o versor y. Então ele está falando para demonstrar que esse cara é conservativo. Ou seja, quando eu tirar o rotacional, essa parada tem que dar zero. Vamos ver. Como é um produto vetorial, eu vou resolver esse negócio. Então, ó, primeira coisa, a gente acabou de ver no slide anterior que esse cara que eu vou circular aqui é aquele conjunto de derivada parcial. Beleza? Então vamos usar ele aqui. Tá ali, ó. Derron de x, derron de xi, derron de yj, derron de zk. Tá ali as nossas derivadas parciais. Então ele é o produto vetorial desse troço com a força elástica. Tá? Como que você tira o produto vetorial? Gente, é a mesma coisa que fosse dois vetores aqui. Você escreve as componentes, primeiro os versores na linha de cima, i, j, k. Depois as componentes do primeiro vetor. Qual componente daqueles vetores ali? Você não gosta, mas é um vetor. Derron de x, componente j, derron de y, componente k, derron de z. Agora, olha a força lá. A força tem componente i. Quanto vale a componente i da força elástica? Menos kx. Quanto vale a componente y? Zero. A componente k é zero. Ó, só olhar aqui, ó. Só olhar aqui. Beleza? Substituir aqui. Aqui é zero, aqui é zero. Então vamos lá. Professor, o que eu faço agora? Resolve o determinante. Ó. Diagonal principal. Diagonal principal é zero. Diagonal. Agora é uma diagonal paralela. Quanto que dá aqui? Dá derron de z menos kx na direção j. Tá ali, ó. Derron de z menos kx na direção j. Agora, a outra lá, a outra diagonal, de cima para baixo, vai ser k, que agora pegando derron de x, derron de zero. Vai zerar essa parada aqui também, ó. Zerou. Agora vamos pegar as diagonal de baixo para cima. Lembra que muda o sinal, tá? Então subiu. Vai ser derron de y, negativo, está de cima de baixo para cima, menos kx na direção do k. Tá ali. A outra, zero, derron de z, pegou lá em cima, zerou. Pá. A outra agora, que é a final, pegou o zero aqui embaixo, pegou o derron de x ali e o j. Zerou também. Então quanto que dá o rotacional da força elástica? Dá. Vou copiar o amarelo aqui, ó. Sinal de menos na frente. Derron de z, kx, na direção j. Agora eu vou copiar o que está em vermelho. Vou passar o sinal de menos para frente, vai ficar positivo. Derron de y menos kx. Derron de y, kx. Na direção k. Pessoal, se você derivar... Agora eu vou derivar esse cara aqui e vou derivar esse cara aqui. Tá aí todos derivando, só manda bala. Esse cara aqui é uma derivada em z, mas não tem z. Só tem x. Então o que vai acontecer? Zerou. Esse cara aqui é uma derivada em y, mas não tem y. O que vai acontecer? Zerou. Ou seja, quanto que dá o rotacional da força elástica? Dá zero. Isso demonstra que a força elástica é uma força conservativa. Beleza? Está demonstrado aí. Aí vamos partir para o exemplo aqui. Talvez ele seja meio complicado. Eu vou deixar para vocês tentarem resolver. É o seguinte, ó. Ele fala assim: certo campo de força é descrito pela seguinte função. É a força F, tá? 4x menos 3x² i mais 2x² j. Isso está em Newton. Se este campo agir sobre uma massa de 4 kg, determine, letra A, o trabalho realizado nos seguintes trajetos, nos seguintes deslocamentos. Então ele fala, então está ali o plano XY, e ele fala
Primeiro deslocamento A, da origem até 2. Depois de 2 até a altura 1. E depois voltando até a origem, que ele chamou de ABC. Letra B, o trabalho total realizado no circuito fechado. Letra C, a função energia potencial, a função escalar da energia potencial. Letra D, demonstrar se o campo F é um campo conservativo. Vamos resolver primeiramente aqui, beleza, pessoal? Então esse exercício é bem puxadinho, presta atenção que essa matéria não é fácil não. Então o que eu posso escrever? A gente sabe que o trabalho infinitesimal é o produto escalar de F dr, tá cansado de ouvir isso já. E o dr ele é dx e dyj e dzk. Mas como o nosso problema é bidimensional, eu vou resolver só o dxi e o dyj. O k nem entra aqui. A força. Se você olhar a força ela tem componente I e J. Então, tem uma componente XI e uma componente FY na direção J. Então, eu vou substituir ali, ó, vou resolver. Como aqui dentro, ó, como isso aqui é o produto escalar, como que eu defino o produto escalar? A outra forma dele é componente x do primeiro vetor vezes a componente x do segundo vetor, mais a componente y do segundo vetor vezes a componente y do segundo vetor. Tá ok? Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai entender agora o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Fx vezes dx mais Fy vezes dy. Isso é o produto escalar. Agora, se eu quiser o trabalho total, eu integro essas derivadas, essas integrais parciais. Então vai ficar o trabalho integral do trabalho, vai dar o trabalho total, vai ser a integral de Fx dx mais Fy dy. Se tivesse um z, integral de Fz dz. Mas não é o caso. Então eu acho que eu consigo agora resolver o trabalho, resolver a expressão do trabalho. Vamos lá. Então vou substituir. Quanto vale a componente Fx? A componente Fx é o que eu vou circular lá no enunciado. Ó. Essa aqui é a componente Fx. Essa aqui é a componente Fy. Então quanto vale a componente Fx? 4xy. Deixa eu voltar. Volta. 4xy menos 3x². Isso aqui integrando em dx. Mais a componente y, que é 2x², dy. Beleza? Então eu vou resolver essas integrais aqui. Isso aqui, pá. Então vamos resolver. Eu não fiz nada aqui, só copiei. Vamos lá, vamos mandar bala aqui. Como é que vai ficar aqui? Primeiro eu vou integrar o 4 aqui, o que tem 4xy. Somo, vai ficar 4x² sobre 2y. Integrei esse termo aqui, ó. Deu isso aqui. Agora eu vou integrar esse cara aqui. Vai ficar x² sobre 3. O bagulho tá muito rápido. Vou voltar aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou integrar esse cara. Como ele é constante, ele sai para fora, vai ficar parecendo um y só aí. Então vai aparecer um y, vai ficar 2x² y. O que eu posso fazer? Primeira coisa, cortar esse 4 com esse 2 aí, vai sobrar 2x² y. Esse 3 corta com esse 3x². E ali sobrou o que está lá. Eu posso juntar isso aqui com isso aqui. Juntei. Tá ali. 4x² y menos x². Então essa é a expressão para o trabalho. Aí eu vou integrar, aliás, agora eu vou resolver o trabalho em relação aos caminhos. Vou pegar o caminho A. No caminho A, o ponto inicial de x é 0 e o final é 2. O y é 0 e continua sendo 0. Olha lá, ó. Coordenada de y no ponto do final aqui, ó. Esse é o ponto final, esse é o ponto inicial, a origem. Então eu vou substituir o limite final menos o inicial. Trabalho em A vai ser 4. Vou pegar pego o limite superior, o ponto final. X igual a 2 vezes o y final, que é 0.
menos x inicial é 0 e o y inicial também é 0. Tá ali. Menos o x final, que é 2 ao cubo. Tô pegando e tô substituindo aqui, pessoal. Na equação de cima ali, ó. Beleza? X final é 3, aliás, x final é 2 elevado ao cubo e o x inicial é 0 elevado ao cubo. Beleza? Aquele termo vai pro saco, aquele termo vai pro saco, aquele termo vai pro saco. Sobrou então para mim que o trabalho no trajeto A é menos 8 joules. No trajeto B, x final e inicial é igual, são iguais, é 2. O y inicial é 0 e termina em 1. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Posição final: 4, x igual a 2, y igual a 1. Estou substituindo lá, x igual a 2 ao quadrado vezes y, que é 1. Posição inicial: 4, x igual a 2, y igual a 0. Limite superior menos o limite inferior. Menos x final menos x inicial. Como a coordenada x não muda, só muda y, esse termo ali vai zerar e o outro termo ali zerou. Quanto que dá o trabalho do trajeto B? Dá 4 vezes 2 ao quadrado, que dá 16 joules, positivo. No trajeto C, você pode reparar comigo que o x vai sair de 2 e vai para 0. O y vai sair de 1 e vai para 0. Então vamos lá. Então percebe que a coordenada final vai ser 0, 0, tá? Então a coordenada final. Então x igual a 0 ao quadrado vezes y igual a 0. Coordenada inicial, x igual a 2 e y igual a 1. Menos o x final vai ser 0 e o x inicial parte do 2. Então, se a gente resolver, esse termo vai para o saco, aquele termo ali vai para o saco, é só resolver matematicamente. Aquele primeiro ali dá menos 16 e o outro lá, percebe que é 2 elevado ao cubo, então dá, se fosse expoente ímpar, dá negativo, vezes o menos ali vai dar positivo. Então, menos 16 mais 8 vai dar menos 8 joules. Beleza? Então tá ali. Letra B, trabalho total. O trabalho total é só somar os trabalhos ao longo do percurso fechado. Pessoal, como o percurso é fechado, o trabalho tem que dar 0. Então tá ali, está demonstrado que dá 0. Menos 8 mais 16 menos 8. Beleza? Letra C, ele fala uma função para energia potencial. Então a gente sabe que em relação vou pegar em relação à origem, porque a expressão sempre é em relação à variação da energia potencial. ΔTP igual ao trabalho. Vou pegar em relação à origem, porque na origem x igual a 0 e y igual a 0, isso vai zerar a energia potencial. Deixa eu mostrar para você. Então ficou, ó, ΔTP igual ao trabalho. Isso a gente já viu. Vou pegar em relação à origem. Então a energia potencial num ponto, menos a energia potencial na origem. O trabalho, a gente tem a equação lá em cima, que eu marquei, só que eu já vou trocar o sinal, tá? Vai ficar negativo ali, positivo ali, porque é menos. A energia potencial diminui, o trabalho aumenta, ou o inverso. Então vai ficar assim. A gente sabe que na origem x igual a 0 e y igual a 0. Então se eu colocar aqui x igual a 0 e y igual a 0, vai zerar. A gente sabe que a energia potencial na origem é 0. Então a energia potencial no ponto P, um ponto qualquer, dependente de xy, vai ser x ao cubo, estou só invertendo aqui para o negativo ficar para lá, x ao cubo menos 4x quadrado x, menos 4x quadrado y, beleza? Então tá a expressão para energia potencial. Letra D e última, graças a Deus, ele fala assim, mostre que esse cara é conservativo. Então para saber que ele é conservativo eu tenho que tirar o rotacional desse cidadão. Então eu vou tirar, tá ali a função força, vou tirar o rotacional. Então, I embaixo de I, então ficou lá o primeiro versor I, d x, componente I daquele cara, 4x menos 3x quadrado. Componente J, d y, de 2x ao quadrado. Componente Z, ele não existe nos vetores, mas eu tenho que marcar aqui no produto escalar, tá? No produto vetorial. Ficou ali d z, e a componente ali
Z do vetor força é igual a zero. Então, a diagonal principal zera. A diagonal paralela pega ali J, aquele cara e aquele cara. Então, eu vou escrever ele ali, ó, vai ficar d rho de Z de 4xy menos 3x² na direção J, mais a outra derivada ali, ó, K d rho de x e o 2x² ali. Então ficou d rho de x de 2x². Beleza? Na direção K. Agora eu vou pegar de baixo para cima, o sinal muda, hein? Então vai lá. d rho de y, d rho de y, 4xy menos 3x². Tá? Aquilo ali vai estar na direção K. Marquei J, ô desgraça. Aqui é a direção 4x, subiu K. Deixa o professor marcar aqui o K então. Minutinho. Apagou aqui. Na direção K. Tá conferido. Mais. Agora a outra aqui, ó. Vamos junto. Pegou agora para que tá do lado aqui. Ficou 2x², d rho de z, vai pegar o i lá. Então ficou negativo, que é de baixo para cima. d rho de z, 2x² i, tá ali. Beleza? E o último vai dar zero. Ó, pegou um zerinho aqui, pegou aqueles caras lá e zerou. Então vamos por partes. Primeira coisa, vou resolver essas derivadas aqui. Essa derivada, ó, deixa eu voltar um segundo. Essa derivada aqui é em z e não tem z. Então, quanto é que dá esse negócio? Dá zero. A outra é uma derivada em x que tem x. Então, eu derivo. Então, vamos lá, que ela dá para derivar. Quanto que é a derivada de 2x²? 4x na direção k, tá? Já derivei. O k tá vindo junto aqui, ó. Deixa eu pôr em vermelho para você poder ver melhor. O K ali não tem nada a ver com o negócio. O K é só o versor. Presta atenção. Agora, vem aqui. Vamos voltar um segundo. Se você olhar agora em azul na linha de baixo, é uma derivada em y. Esse primeiro termo tem y, beleza, mas o segundo não tem. Então aquele ali sumiu. Então eu vou derivar aquele cara ali, ó. Vai ficar 4x na direção K. Vou escrever ele aqui. Na direção K. Beleza? Deixa eu voltar. Pronto, ficou ali. Seguindo, aquele termo zerou. Beleza? Então, pessoal, quanto que dá aqui? Então você deve reparar que o rotacional dá zero, tá? Isso mostra que o campo aqui é conservativo. Beleza? Então, pessoal, essa é a matéria que eu queria mostrar para vocês, um pouco de cálculo vetorial. Isso é matéria do final do quarto semestre. Melhor, é o final do segundo semestre. Não, final do quarto semestre. Vocês vão ver lá em cálculo, finalzinho de cálculo desse semestre, mas é importante porque já tem no livro aqui de física do segundo semestre, tá bom? Um forte abraço para vocês, eu estou à disposição para qualquer dúvida lá. Tchau, pessoal!